Triste história. Nossa, já imaginou se esse gari for inocente? Ou Puxa seja, 2 vida. mortes. Falamos naquele dia que Então, aconteceu o fato. A polícia continua investigando o caso. Ok. Alunos de uma escola na Serra pararam de ir à aula nesta semana. Sabem por quê? Eles têm medo que o prédio desabe. E não é à toa. O local está cheio, mas cheio de rachaduras. Parte da escola já foi interditada pela Defesa Civil, mas as aulas continuam. Já faz 3 dias que os alunos estão sem aulas na Escola Municipal Manuel Vieira Lessa, em José de Anchieta 2 Serra. O motivo são essas rachaduras que podem ser encontradas por toda parte. Nas salas de aula, biblioteca, quadra de esporte, no refeitório e até na sala dos professores. A escola está em funcionamento há uns 5 anos já e os pais mais atentos já vêm observando desde o início, desde a inauguração. As mães, ouvindo o que os filhos contavam, ficaram preocupadas e se juntaram para tomar uma atitude. O grupo decidiu que as crianças não iriam mais estudar enquanto a estrutura da escola não fosse avaliada. Na terça-feira à tarde nós viemos trazer os nossos filhos para a escola e como já tinha um movimento desde de manhã com a Defesa Civil e tudo, aí nós resolvemos não deixar os nossos filhos estudarem. A Defesa Civil esteve aqui na segunda-feira desta semana e interditou 2 salas no 3º andar. Eles ficaram de voltar ontem para dizer se a escola ia precisar fechar inteira ou só uma parte. Mas, para surpresa das mães, a equipe não apareceu. Um novo prazo foi dado e o grupo de mães está à espera da Prefeitura e da Defesa Civil. A parte interditada é a parte onde dá acesso à escola, entendeu? É a secretaria da escola, é a cozinha, entendeu? É sala de pedagogo. E aí o que a gente vai fazer? A princípio eles querem fazer uma obra, né? Fazer no caso, fazer os reparos, mas com alunos lá dentro. Isso não existe, não tem noção de fazer uma coisa dessa. A escola foi inaugurada em 2011 e em 2013 foi protocolado na prefeitura um ofício pedindo uma análise da estrutura. Como nada foi feito em 2015, fizeram outra solicitação, como mostra o documento. A gente não teve resposta e agora os pais estão preocupados devido à grande rachadura, porque assim, não cai hoje, mas à medida que vai abrindo, vai espaçando, a gente está numa área de alagados e alagáveis, né? A consequência pode ser ruim. Enquanto isso, as crianças estão sem aula e a escola está toda rachada. As mães querem uma providência para ontem. Esse andar é o pior lugar. Então, o medo maior é isso, porque se é no 3º andar, se cair, vai cair a escola toda. Olha, no final da manhã ficou resolvido em reunião que as aulas estão suspensas por um período de 10 dias. Prazo para que seja feita a contenção nas 2 salas que foram interditadas. Uma empresa está sendo contratada para fazer o laudo pericial. Um calendário será elaborado para que o ano letivo não seja prejudicado. Aflição, agonia, impaciência. Podem ser sintomas, Ingrid e amigos, da ansiedade. O transtorno atinge em média 4 em cada 10 pessoas. E nós, brasileiros, estamos no topo dessa lista. Pois é, preocupação excessiva, dificuldade para dormir, tensão muscular. O ansioso muitas vezes acaba descontando na comida, nas compras e aí a situação piora. Cuidado! A ansiedade é considerada pelos especialistas um mal dos tempos modernos. De acordo com levantamentos da OMS, Organização Mundial da Saúde, cerca de 33% da população mundial sofre com esse problema. E o brasileiro está sempre no topo do ranking. Pois é, a ansiedade é considerada uma psicose que atinge muita gente. A gente convidou o doutor Francisco Veloso, ele é psicanalista, para dar uma volta. Em que lugar melhor do que esse, um shopping, para encontrar pessoas ansiosas e descobrir no que essa ansiedade tem se transformado. Agora, doutor, só para a gente começar, a ansiedade pode ser transformada em quê? Em alcoolismo, em uso de droga, de depressão, de agitação. As pessoas vão sempre procurar desabafar de alguma maneira. Vamos lá, rodar o shopping, descobrir se o pessoal desabafa essa ansiedade com a gente. Vamos lá, doutor? Vamos. Não precisamos andar muito para encontrar a primeira ansiosa do pedaço. A quantidade de sacolas já denunciava a advogada de longe. Conta pra gente, Maiara, isso tudo é ansiedade? Sabe aquelas promoções malucas que você entra na loja assim,
Se você levar 4 pares, você ganha 1 e sai por não sei quantos % de desconto. Aí você vai precisando de um sapato, mas você acaba comprando 3, 4, só para você ganhar mais um. E aí você tem aquele monte de sapato que você não sabe nem quando vai usar. Quase todas as mulheres que vêm ao shopping, e um monte de bolsa e tudo, ela está projetando uma maneira de ansiedade, ela está desabafando ali. Chama-se preenchimento de vazio. Síndrome do vazio, né, emocional. Não estou dizendo que é o caso dela, mas que normalmente é assim, é. E não é que o ansiômetro do doutor está afiado? Olha só, mais uma mocinha ansiosa rodando pelo shopping. A Paloma sofre por antecedência, principalmente quando está prestes a ser avaliada. Fico muito ansiosa, fico tremendo. Até então, sexta-feira, eu vou participar de uma entrevista que não está dormindo direito. Então vá sabendo que o não você já tem. Você vai em busca do sim, entende? Você chega lá com cara de sim, aí você acaba levando. Quem está atrás dos sonhos, né, tem que buscar os sonhos. E não é só mulher não, viu, gente? Os homens também sofrem muito com ansiedade. Em alguns casos, ela se transforma em nervosismo. Depois de perder o emprego por ser estouradinho, o Vander aprendeu a lição. O gritar com a esposa, ou gritar com o filho, ou gritar com alguém, com um subordinado, ou gritar com um cliente, não resolve o problema de ansiedade, não resolve. Pelo contrário, quando ele for para casa, ele vai dormir, vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dizer assim, que bobagem que eu fiz. Foi isso que você pensou? Foi isso que aconteceu, porque até custou meu emprego. Foi a primeira e a última vez. Tá vendo quanta pessoa ansiosa a gente encontrou aqui pelo shopping? Doutor, a gente, só para finalizar, qual é o perfil das pessoas que procuram o senhor para tipo de tratamento para ansiedade? Todo tipo de idade. Se você imaginar que tem crianças de 7, 8, 9, 10 anos que são ansiosas, pré-adolescentes, adolescentes, idosos, pessoas que começaram a ficar ansiosas agora. Idosos, por exemplo, que os filhos casaram, foram embora com aquela síndrome do ninho vazio. Quando é que a gente percebe que a gente precisa de tratamento? Quando você vê que você está perdendo o controle, principalmente no seu dinheiro. Quando o seu cartão de crédito está estourando, quando você sabe que está devendo e que você não sabe mais o que fazer. Então é isso aí. Se você percebeu que está ansioso nesse nível, precisa de ajuda. Fica a dica. Excelentes dicas. Agora pode gritar, não pode gritar com a esposa, com o filho, com o cachorro. Agora pode gritar na hora de um jogo de futebol? Gritar muito? Se sua esposa permitir para não criar mais tumulto, aí também. Tudo bem, Agora né? pode gritar também quando um amigo se dá bem na vida? Ficar feliz com a Gritar felicidade de alegria dele? pode Isso. também, então né? pode. Então façam isso, tá? É verdade, mas a gente tem que sempre se controlar mesmo, É porque uma verdade. atitude impensada, ela custa muitas vezes caro, né? Caro. Custou Depois vem o arrependimento. o emprego de um amigo, né? O Serviço Público de Saúde tem médico especializado. O primeiro caminho é sempre procurar o posto do bairro para receber o encaminhamento. Muito bom. Em tempos de dinheiro curto, a saída é economizar onde a gente pode. Quem precisa do carro para trabalhar, por exemplo, sabe que a gasolina pesa no bolso. Mas sabia que algumas mudanças na forma de dirigir podem trazer economia? Deixar o ar-condicionado de lado é uma delas. Abra o vidro. Felipe Chicarino e Bruno Passos mostram outras dicas pra gente agora. Que o preço da gasolina tá salgado, todo mundo sabe. Em alguns postos ela pode chegar até a R$ 3,80 o litro. É, isso mesmo, aqui na Grande Vitória. Só que você sabia que algumas mudanças de comportamento pode garantir uma economia no seu bolso? E não é que o Alexandre estava pensando exatamente sobre isso hoje? Que coincidência! Estava pensando em pesquisar qual é a melhor marcha para poder ficar. A questão do vidro também, estava pensando em fechar o vidro. Só que tem essa relação também, ar-condicionado. Então não é tão simples, não é uma coisa simples de equacionar, não. É, Alexandre, tudo o que você falou faz sentido. Quem garante é o Paulo. Com experiência de mais de 30 anos, o reparador automotivo fala dessas mudanças de comportamento necessárias. Primeira delas, o carro com revisão em dia gasta menos combustível. Velas desgastadas, filtro de ar sujo e outras coisas mais conspiram para aumento de consumo. A falta de calibragem dos pneus também implica no consumo. O pneu descalibrado, vou fazer uma analogia simples, sabe? Você que gosta de andar de bicicleta, né? Você anda com a bicicleta com o pneu vazio e você anda com o pneu cheinho, né? O pneu na pressão especificada. Você vê que a bicicleta anda melhor, você demanda menos esforço seu. Então tudo que contribui para
demandar menos esforço do automóvel, automaticamente demanda menos consumo e, consequentemente, né, redução de gasto, né? E quando o assunto é economia de combustível, existem algumas incoerências. Uma delas é a seguinte: quanto menor o trajeto que se faz com o carro, mais gasolina se gasta, mais combustível se gasta. Ô Paulo, que história é essa? Quando a pessoa anda curtos trajetos, ela anda a maior parte do trajeto dela com afogador puxado. Em contrapartida, aquela pessoa que anda mais, o carro já atinge a temperatura de regime de funcionamento, ele já passa a andar menos tempo com esse afogador puxado e, consequentemente, reduz o consumo. Ar-condicionado ligado consome mais combustível. Por isso, vale a pena desligá-lo quando for possível. O excesso de peso também vai influenciar. Quanto mais peso, mais força. Logo, mais combustível. Atenção, a forma que você dirige pode te trazer economia, viu? Trocar a marcha na hora correta. Cada carro tem o tempo certo de troca de marcha. E desenvolver a velocidade de forma tranquila, sem agressividade. Toda vez que você for abastecer o veículo, lembre-se, o negócio tá feio e eu posso economizar essa gasolina. Mudança e economia que caminham lado a lado. E procurar um posto que venda mais barato também é bom, né? Pesquisar, né? Pesquisar. Verdade, Felipe. Se a gente pode economizar, por que não, né? Que bom. O negócio é colocar em prática as dicas que acabamos de aprender com o Paulo Tessarolo, meu grande amigo e um músico também. Valeu, viu? Agora, o Brasil tem um novo presidente da República. Com o impeachment de Dilma Rousseff decidido pelos senadores por um placar de 61-20, Michel Temer se torna oficialmente o novo chefe do Executivo. Ele tem pela frente 2 anos e 4 meses de governo. Em seu primeiro discurso, Temer traçou como prioridades a criação de empregos, limite de gastos e as mudanças na aposentadoria. Ontem, manifestantes contrários ao impeachment foram às ruas pedir a saída de Temer. Houve confronto com a polícia. O protesto contra o impeachment de Dilma Rousseff terminou em confronto. A polícia militar reforçou a segurança na Praça do Pedágio, ponto final da manifestação que reuniu cerca de 600 pessoas. Escondidos entre os manifestantes, baderneiros jogaram pedras e pedaços de vidro na tropa de choque do BME. A PM revidou. O grupo saiu da Universidade Federal do Espírito Santo no final da tarde e seguiu pela Reta da Penha até a Praça do Pedágio. Com palavras de ordem, deixavam claro que, para eles, o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe político e pediam pela saída do atual presidente, Michel Temer. Durante a caminhada, os manifestantes foram acompanhados pela polícia, que bloqueava o trânsito. Na chegada à Praça do Pedágio, por volta das 8 horas da noite, o clima ficou tenso. E só depois de muita discussão a situação foi controlada. Novas manifestações podem acontecer em Vitória. Os grupos de apoio a ex-presidente estão se organizando nacionalmente para que outros protestos sejam realizados simultaneamente no Brasil, exigindo agora que Michel Temer saia do poder. Bom, pessoal, a Secretaria de Segurança Pública afirma que o protesto contra o impeachment de Dilma terminou em depredação e ação violenta dos manifestantes contra a Polícia Militar. Por isso, Ingrid e amigos, foram utilizadas bombas de efeito moral, como vocês viram aí, para controlar aquela situação louca, Pois né? é, Torino, sobre o presidente Temer, o primeiro compromisso oficial é uma viagem à China, onde vai assinar contratos e falar para representantes do G20, o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Em relação à ex-presidente, ela mantém os direitos políticos, ou seja, pode se eleger e ocupar cargos públicos. Hoje, Dilma Rousseff apresentou uma ação no Supremo Tribunal Federal para anular sua condenação no impeachment e determinar que o Senado realize uma nova votação. Dilma afirmou que fará uma oposição firme, incansável e enérgica ao governo Temer. Boa sorte para nós brasileiros e que tudo corra bem, né? Boate e motel são alvo de operação da Polícia Federal. Felipe Chicarino tem as informações.
E a operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira em uma casa de shows e num motel em Vitória, não era bem o que funcionava lá, né, doutor? Ao meu lado, o delegado da Polícia Federal, doutor Vitor Soares. Funcionava lá também um câmbio, doutor? Ou seja, uma casa que vendia moeda estrangeira? Exatamente isso. Na realidade, a investigação começou com a análise de movimentações milionárias das pessoas físicas, gestoras dessas empresas e das próprias contas das empresas. Essas movimentações milionárias demonstravam um descompasso entre a atividade que era exercida por essas empresas e o volume financeiro. E, de fato, a gente percebeu que, não só como casa de show ou como motel, essas empresas funcionavam. Essas empresas estavam funcionando como verdadeiras casas de câmbio, ou seja, um grande volume de troca de moeda estrangeira estava sendo realizado no local. Durante o cumprimento hoje, na deflagração da operação, o cumprimento das buscas logrou êxito em fazer a apreensão de R$117 mil em moeda nacional na própria casa dos proprietários da empresa, o que para a gente caracteriza, de fato, que eles tinham dinheiro em caixa para fazer esse câmbio legal. Delegado, muito obrigado pelas informações. Só a título de informação, este motel e essa casa de shows, eles funcionavam no mesmo prédio, lá na Avenida Leitão da Silva, na altura do bairro Itararé, em Vitória. Ingrid Torino, eu volto com vocês. Obrigada, Felipe. De acordo com a Polícia Federal, os locais são frequentados principalmente por tripulantes de navios estrangeiros que atracam no Porto de Vitória. Se forem condenados, os investigados podem pegar até 15 anos de prisão. Quinta-feira, 1º de setembro, você já viu o que é destaque no jornal A Tribuna? Prioridade é criar empregos, limitar gastos e mudar a aposentadoria. Essas são as principais diretrizes de Michel Temer. Racionamento de água começa até o fim do mês se não chover. Concursos IFES abre vagas para todos os níveis com salários de até R$ 9.144. No esporte, golaços dão ao Fla a classificação na Sul-Americana. E você vai ler ainda no jornal A Tribuna de hoje. Nova musa sonhadora e sexy. Mulheres são maioria no Enem. E no caderno sobre rodas, novidades que vem por aí. Depois de você ver as manchetes desse super jornal A Tribuna, gosto muito de ler, vamos para um rápido intervalo comercial. Rapidinho a gente volta com vagas de emprego para vendedor e caixa. Os selecionados vão trabalhar num shopping da Serra. Uau, aguarde para conferir isso e muito mais. Agora 12h35. Até já, pessoal. Antes do nosso tchau, anote novas vagas de emprego. São chances para vendedor e caixa no shopping Montserrat, na Serra. Aqui, leve o currículo diretamente nas lojas Riachuelo, Subway, Empório Maia, Starflex Colchões e Harry's Brinquedos. Eu quero hoje agradecer a independência do nosso Brasil, a Dom Pedro I, a você, que eu estava lá também no dia do grito, do Fico, estou aqui. Então, muito obrigado pela audiência a todos. Vem aí Débora Moraes com seu vestido vermelho. Eu e Ingrid Schwartz voltamos amanhã. É isso aí. George Bitts está aqui do lado, não pode aparecer porque tem que passar rápido para Débora, que senão o Ronda Geral não rola. Então vai daí, Débora. Tchau, pessoal, até amanhã. Tchau.